Teu novo nome é casada. Sim, aquela que apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus, amados. Eu venho trazer uma palavra que o Espírito Santo me tocou nesta tarde. Amém? E testificou no culto. Sim, venho trazer mais uma palavra sobre vida sentimental, porque o Senhor tem me direcionado a esse propósito. Amém? Tempo de amar. Há um tempo para todas as coisas, apesar que estamos vivendo muitos conflitos no mundo e devemos orar. Mas é um ciclo, queridos, que devemos nos atentar ao que o Senhor quer nos dizer. Amém? Então, o tema dessa mensagem é: o teu novo nome é a casada, aquela que apacenta as ovelhas de Cristo. Vamos entender isso na palavra de Deus. Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscreva, deixe seu like, comentem e compartilhe nas suas redes sociais. Livro de Cantares, capítulo 1, verso 7. Assim diz a palavra: dize-me, ó tu, a quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde recolhes pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Verso 8. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras juntas às moradas dos pastores. Glória a Deus. Eu vou ler esses 2 versículos e vou ler também o livro de João. Amém? Livro de João, abram lá, capítulo 21. Vamos ler do versos. Vamos ler o verso 15 em diante. João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, ou em outras traduções, as minhas ovelhas. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter lhe dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Vou parar por aqui no verso 18. Glória a Deus, essa palavra, queridos, é muito forte. Então, é uma analogia do livro de Cantares, que fala do amor. Amém? E o chamado de Pedro. Amém? É interessante perceber que nesse contexto Jesus já tinha mudado o nome de Pedro e chama ele Simão Pedro. Interessante que Jesus ele sabe, queridos, né, pessoal? Jesus ele sabe a nossa resposta, só que ele quer ouvir de nós. Amém? E quando ele te chama, ele vai mudar o seu nome, porque você saiu de uma terra e você está caminhando na terra que ele prometeu. Amém? Que ele daria aos seus pais. Certo? A palavra testifica. Isso aconteceu com José do Egito. José do Egito, ele teve que sair da terra do seu sofrimento, que era a casa dos seus pais, para o quê? Entrar numa terra que ali ele mataria a fome do povo. E Deus nos chamou para apacentar as ovelhas. E ele respondeu, porque ele responde, esse texto ele é muito rico. Vamos voltar lá, João 21.
por último, quando ele responde pela terceira vez, né? Porque ele perguntou a primeira, a segunda e a terceira vez, que é o que? O processo. Então, queridos, essa palavra ela é profunda. E Jesus disse, né? E Simão, Pedro, né? Vamos dizer, ele se entristeceu. Por quê? Porque acarreta aflição, né? Apacentar as ovelhas acarreta aflição. Por quê? Deus te colocou num retiro alto. Ele colocou no seu coração o que, Márcia? Que você é casada no mundo espiritual, porque você fez aliança com Ele, porque você entendeu que desde a fundação do mundo você foi separada para um só homem, porque aqui é vida sentimental. O seu novo nome é o que? Primeiro eu fiz um vídeo. Tu serás chamada Beolá, a casada. Agora você já é casada no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual Deus já uniu a alma. No livro do Senhor foram escritas todas essas coisas. Salmo 139. E Efésios capítulo 1. Deus já escreveu. Então Deus já nos ordenou. Ordenou o quê? Se portar como casada e apacentar as ovelhas. Porque em Cantares, quando voltamos lá ao texto, porque a Bíblia responde à Bíblia. Cantares, capítulo 1, e vocês vão ler lá, que a noiva, ela estava o quê? Ela estava amassando uvas, né? Ela estava pisando nas vinhas, né? E ali ela não queria ao encontro de outro companheiro que não fosse o amado da alma dela, que Jesus disse desde o princípio para os fariseus que ele não queria o divórcio, não foi do agrado do Pai o divórcio, né? Que acarretou consequência do quê? Das pessoas que escolheram entre si, né? Desse movimento que é presente aí, eu escolhi esperar, né? Que ele se denomina, esses movimentos aí que não é bíblico, que não tem profundidade, não mergulha no profundo. E a noiva, né, de Cantares é a sulamita. Nós somos a noiva. Nós temos pisado as vinhas, só que nós não queremos mais. Chega de dar volta no deserto. Então ela pergunta: onde andas? Onde andas quem? O amado dela. E ele deu uma direção. Aqui é Jesus também dando uma direção, porque o nosso amado, nós profetizamos que tem a mente de Cristo no mundo espiritual. Se tu não sabes, formosa o quê? Quem é formosa? Como a lua, Cantares 6. Se tu não sabes, né? Por que formosa? Porque a sua luz resplandece a palavra. Entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras, junto às moradas dos pastores, né? Junto à congregação, né? Junto aos irmãos da noiva, junto às irmãs da noiva. Quem são esses? Aqueles que você está no ministério, aqueles que têm te direcionado, né? Na igreja, né? No campo Boaz também, amém? Então, o Senhor nos chamou. Aqui a sulamita, ela está trabalhando, ela está pisando as vinhas. E esse é um trabalho espiritual, porque você não vê com os olhos humanos, você só enxerga com os olhos da fé. E Pedro, ele foi chamado para o que? Apacentar as ovelhas, cuidar das vidas. O que representa ovelhas, né? São aquelas que precisam de cuidado, principalmente, né, num campo, num lugar espaçoso, certo? Então, o Senhor vai te colocar em lugares estratégicos e te ensinar que você deve se portar como uma mulher casada, e um homem que estiver ouvindo deve se portar como um homem casado,
seja fiel antes de ver, porque Deus ele honra a sua fidelidade no seu coração, que ele colocou isso no seu coração. Então, né, essa palavra aqui de João, ela pode ser aplicada porque na vida sentimental, porque a Bíblia ela é aplicada para todas as áreas da nossa vida, né? E Pedro ele disse, né, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus ele sabe sim, só que ele quer ver o quê? As obras, certo? Porque ele já te capacitou. Só que você tem que usar essa capacitação, você tem que crer, você tem que agir pela fé, né? Pela fé. Então, né, Jesus ele quer que você responda a esse chamado, certo? Ele te chama várias vezes e nessa noite ele te chama mais uma vez para o quê? Pisar as vinhas e se portar com uma mulher casada. Porque a sulamita, ela foi respondida. Se tu não sabes, vai lá, segue os rebanhos, vai lá onde? Vai na igreja, né? Vai orar, vai buscar, certo? E apacenta as minhas cabras. Apacenta as minhas filhas, os filhos espirituais. Isaías 54 fala dessa promessa, que mais serão os filhos da mulher desamparada do que daquela que tem marido, porque ainda não tinha, mas agora tem. E o Senhor está falando que você será geracional. Ele te chamou para ser geracional, tanto mulher, principalmente, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. Só que primeiro acontece no mundo espiritual. Então, a palavra ela é bem clara, né? Onde esse homem está, onde ele repousa, né? Um horário, meio-dia aqui, descanso, né? Ela quer se encontrar com esse homem. Amém? Porque ela cansou das coisas dessa terra, de conselheiros coaches, de conselheiros sentimentais, psicológicos, humanos, que o quê? Não pode produzir a justiça, porque Deus já falou que ele não dá a glória dele para ninguém. Ele não divide a glória dele com conselheiros, com imagem de escultura daqueles que fazem o seu ventre, o seu Deus. Então, Jesus te chama, apacenta as minhas ovelhas, cuide das almas nessa área, porque ao fraco, Deus diz, seja forte. Então, a casada, ela é chamada para apacentar as ovelhas, andar ao rebanho, junto ao rebanho, não procurar por rebanhos. Não, ela não fica procurando na igreja, não. Procurando em que sentido? Ela não fica flertando que o mundo ensina isso. Ela não quer se enganar. Ela cansou de se enganar. O coração é que engana. Então ele disse, se tu não sabes, né, para você encontrá-lo, como é que você vai encontrá-lo? Sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta, aleluias, junto às moradas. Onde habita o Senhor? No nosso coração, mas ele habita também no coração contrito, ele também está no templo. Em que sentido? Na congregação, certo? Então, essa palavra veio muito forte e o Senhor te chama. Ele te chama hoje para ouvir a voz dele. Amém? Apacente aquilo que o Senhor já te tem ordenado, porque agora tu não é mais criança na fé. Essa é uma palavra, amados, para aqueles que realmente querem viver esse chamado, entenderam ele. Você não é mais menino na fé, porque agora você já é casada. Deus já mudou o seu nome. Seu nome agora é a casada. Então você deve se portar como casada, tanto
espiritualmente quanto aqui no físico. Amém? Glória a Deus. Essa palavra edifica a sua fé. Se você não é inscrito, se inscreva no canal.